Bom dia, pessoal. Não vou retardar mais ainda o início do nosso seminário. E estava caçando a Dilson, achei. Não sei se todo mundo aqui conhece a Dilson. Acredito que sim, ou já ouviu falar no nome, ou já viu algum seminário, ou ao vivo, ou via internet. Mas não vou falar de Adilson dentro do movimento, do trabalho, do magnetismo. Vou falar do Adilson, meu irmão. Nós somos mais do que amigos, nós somos irmãos. A vida nos tornou irmãos. Irmãos com todo o pacote, tá, gente? Momentos bons, tristes, de se amar, de ficar de bico um com o outro. Mas o mais importante dessa fraternidade que nos tem reunido, que nos tem unido durante esses anos, já são 14 anos, por aí, foi esse trabalho do magnetismo, principalmente o trabalho do espiritismo e o trabalho do magnetismo, aliado ao espiritismo. Então, assim, eu sou testemunha do quanto o Adilson tem investido em estudo, não falo só no estudo, no desenvolvimento do intelecto, para fazer o que ele faz nos seminários, para trazer o que ele traz para a gente. Mas ele como pessoa, o quanto ele investe nele. Ele é a pessoa mais disciplinada que eu conheço na minha vida. Então, seriedade, disciplina, respeito com quem ele trabalha, respeito com vocês que vêm assistir ele, e esse respeito vocês vão ver demonstrado hoje aqui, com toda a seriedade com que ele trabalha, e ele vai trabalhar o tema do final de semana, tá? Para quem não me conhece, eu sou Marcela, o bonitão ali já falou meu nome, o Walter, e eu proibi mesmo ele de falar muito, tá? Confesso, por isso que ele falou que estava proibido de falar muito. E vou passar para o Adilson. Então, aproveitemos, como a André já falou na prece, aproveitemos o final de semana não só para aprender, mas aprender tudo aquilo que vai nos tornar melhores trabalhadores do Cristo. Porque é isso que nós somos, trabalhadores do Cristo. Meu amigo Adilson, é contigo. Bom dia. Quando Marcela disse assim, vou falar de Adilson não no movimento espírita, como magnetizador, como irmão, vixe. Mas ainda bem que ela... Aí eu fiquei com medo, O que é que ela vai contar de mim? Mas ainda bem que ela só falou as coisas positivas e deixou as negativas para... Não contou para ninguém, Ainda bem. Bom, gente, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nós estivemos aqui em 2014, fazendo seminários sobre magnetismo, também sobre sonambulismo. Estivemos depois em 2015, a pedido do nosso irmão Roberto, lá do Leôncio de Albuquerque, em Niterói. A gente esteve aqui juntamente com o Giacomelo. E estamos aqui de volta. É um prazer reencontrar vocês, fazer novas amizades, travar novos contatos. Esse final de semana vamos falar um pouquinho sobre magnetismo, buscando aparar algumas arestas. Quando a gente esteve aqui, falamos sobre as relações do magnetismo com o espiritismo. E nós vamos tratar nesse final de semana um pouco mais sobre aspectos mais práticos. Por isso que o tema é esse, mecanismos práticos do magnetismo. Aparar algumas arestas, mas o meu papel aqui não é de ensinar, é mais de relembrar. De lembrar aquilo que já está escrito, que já está estudado, que já foi constatado. Através dessas figuras que acredito que vocês conhecem, e que quem quer estudar magnetismo no espiritismo não pode se distanciar de nenhum desses três. Nem de Kardec, nem de Jesus, nem de Mesmer. Há um mês atrás, mais ou menos, para quem não sabe, eu sou da cidade de Aracaju, estado de Sergipe. Há um mês atrás, mais ou menos, uma instituição de lá, uma instituição relativamente grande para o nosso estado, uma instituição tradicional, uma das mais antigas de Aracaju, que já trabalhava com magnetismo há vários anos, graças a uma trabalhadora que era diretora da instituição, que ela conhecia muito bem os trabalhos de Giacomelo, participou de todos os encontros mundiais de magnetizadores espíritas. Então lá já se fazia um trabalho de magnetismo há, bem mais do que 10 anos.
E algumas semanas atrás, essa instituição fechou as portas para o magnetismo. Entrou uma nova direção na instituição. Convidaram um palestrante da Federação Espírita do Estado de Sergipe, para que ele pudesse fazer uma palestra de esclarecimento para os trabalhadores da instituição. E na mesma semana o trabalho de magnetismo não existia mais, porque foi considerado antidoutrinário. Por isso que eu estou falando que, ao estudar magnetismo espírita, nós não podemos nos distanciar de nenhum desses três senhores que estão aqui. A forma como a instituição fez se distancia bastante do que Jesus nos ensinou, que nem mesmo as coordenadoras do trabalho foram avisadas antecipadamente que o trabalho não ia mais acontecer. Quando as pessoas chegaram para o trabalho do magnetismo, não tinha mais. Num distanciamento do que Jesus ensina, da prática do amor ao próximo e da caridade, além da falta de caridade para com aqueles que eram beneficiários do trabalho, das pessoas inúmeras que há tanto tempo faziam parte do trabalho, buscando ali o alívio para as suas dores, buscando uma cura, buscando uma resolução para as suas situações difíceis de saúde, e que encontravam naquela casa, naqueles trabalhadores, um recurso através do magnetismo. Dizer que o magnetismo é antidoutrinário é se distanciar de Kardec, que, como Walter bem disse, quando a gente vai estudar Allan Kardec, a gente vai ver que o magnetismo tem todas as relações possíveis com o espiritismo. Ao ponto de Kardec dizer que se o espiritismo ou o magnetismo não quiserem se imobilizar, tem que andar juntas, as duas ciências. Ou seja, se o espiritismo não quiser se imobilizar, ele não pode se distanciar do magnetismo. E se o magnetismo ele é antidoutrinário, nós temos então que extinguir os passes das casas espíritas, porque de onde é que vem o passe da casa espírita? Vem graças à relação que existe entre espiritismo e magnetismo. Não, mas a gente pode aplicar passe no centro espírita, mas ao mesmo tempo o magnetismo é antidoutrinário. Mas se nós queremos aprender a aplicar passes, a única forma é estudando o magnetismo. Eu não vejo outra. Que não existe outra ciência que ensine a aplicar passes, a não ser no magnetismo. Então, se o magnetismo é antidoutrinário, aplicar passes na casa espírita também o é. E muitos dizem que nós não podemos aplicar magnetismo, porque nós estamos, dessa maneira, valorizando a cura do corpo, a ajuda ao corpo, quando deveríamos, na verdade, providenciar o auxílio, a orientação, a cura da alma. Não tenho dúvidas com relação a isso. Mas se nós não podemos ajudar as pessoas nas suas questões também de saúde física, então nós temos também que extinguir as campanhas do agasalho, porque elas combatem o frio do corpo. As campanhas que fazem distribuição de alimentos, porque elas também valorizam a ajuda ao corpo, e assim por diante. E há uns tempos atrás, uma pessoa me mandou um e-mail, muito gentil e-mail, onde essa pessoa colocava ali as suas ideias a respeito dos tratamentos, através de passe, através do magnetismo. Ele dizia assim: eu não concordo com os trabalhos de magnetismo, porque eu acredito que a cura tem que ser holística. Eu entendo o holístico como sendo um todo. E se nós somos espírito, perispírito e corpo físico, enquanto encarnados, eu entendo que, se o tratamento vai ser holístico, ele tem que alcançar o espírito, o perispírito e o corpo. Como Walter disse, Kardec ele nunca foi contrário à medicina, muito pelo contrário. Quem lê as obras de Kardec, principalmente na Revista Espírita, vai encontrar ali referências da importância da medicina. Ele se refere à medicina nossa do Ocidente, porque era conhecida por aqui, no Ocidente. Mas a medicina como um todo. Kardec valoriza os tratamentos feitos através da homeopatia também. E aí ele faz uma consideração fantástica com relação à união desses três: medicina, homeopatia e magnetismo. Onde ele vai falar: as doenças de origem física, de origem orgânica, vão ser muito bem tratadas através da medicina.
porque a química dos medicamentos, ela vai encontrar uma ressonância na química do organismo. Daí porque os medicamentos utilizados, ministrados pela medicina, favorecem muito a resolução das questões de ordem física que têm origem no corpo orgânico. Ele vai falar da importância do magnetismo nas questões de ordem fluídica, de ordem energética, de ordem perispiritual. Porque a energia vital ou a energia magnética, ela encontra uma ressonância fantástica na substância do perispírito. São substâncias semelhantes. Daí porque o medicamento fluídico consegue atingir e resolver muito bem as questões de ordem perispiritual. E a homeopatia? A homeopatia ela se utiliza de um medicamento que é químico, porém sutilizado através do seu método. Daí, segundo Kardec, a homeopatia seria fantástica nas afecções de ordem mista, energética e orgânica ao mesmo tempo, porque sendo um medicamento químico, ajudaria nas questões físicas, porém sendo um medicamento químico sutilizado, atingiria as questões de ordem energética. E a soma dessas três formas de tratamento seria fantástica, podendo nos ajudar. E onde ficaria o espiritismo propriamente dito nas questões de ordem moral, espiritual, atingindo o ser na sua necessidade de transformação, atingindo o ser na questão das causas que podem nos levar às mais diversas situações de doença. É justamente nesse aspecto que nós tratamos no nosso livro Saúde e Doença. De onde são provenientes as doenças, como podemos conquistar a saúde e que recursos o Espiritismo disponibiliza para nós a fim de que a gente consiga transformar doença em saúde. Então nós vamos abordar a questão da mediunidade curadora, a questão do tratamento do corpo físico, a questão do tratamento do espírito. Então nós podemos, já que queremos fazer um tratamento de ordem holística, envolvendo o ser como um todo, nós podemos utilizar o espiritismo para ajuda ao espírito na ordem moral. O magnetismo que vai se somar nas consequências, vamos dizer assim, que essa ordem moral provoca em nosso perispírito e nosso corpo físico. Então uma frase que eu gosto muito, que está na Revista Espírita de Kardec, é uma do espírito Ekneman, que era magnetizador enquanto encarnado, amigo íntimo de Allan Kardec, e que desencarnado envia pela psicografia, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de uma médium, há um texto relativamente longo falando sobre magnetismo e espiritismo, um assunto que ele dominava enquanto magnetizador, ampliado a sua visão quando ele retorna ao mundo espiritual. E aí ele provoca ali um avanço, um desenvolvimento nas questões relativas ao magnetismo. E um trechinho que ele diz que eu gosto muito, que o magnetismo e o espiritismo, aliado ao espiritismo, é a chave de abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Vê que ele não coloca das pessoas do centro espírita, não, ele coloca da humanidade futura. Então, o magnetismo aliado ao espiritismo seria a chave das questões de saúde do planeta, da humanidade futura. Mas que esse futuro parece que ficou tão longe, tão distante, graças a nós. Graças a nós, que excluímos durante um bom tempo os estudos do magnetismo e que agora retornam aí, pouco a pouco, mas de forma segura, para que nós consigamos recolocar o magnetismo de volta no lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é do lado do espiritismo. Porque quem melhor tem condições de estudar o magnetismo somos nós espíritas. Porque nós podemos ter, e existem, magnetizadores que não são espíritas, trabalham exclusivamente com a ciência magnética. Tem. Mas nós espíritas trabalharmos e desenvolvermos o magnetismo, a gente está com a faca e o queijo na mão. Porque nós entendemos de perispírito o que um magnetizador não espírita não vai conhecer.
Nós entendemos da influência dos espíritos, tanto no tratamento quanto no provocar de doenças. O tratamento das obsessões. Então, um magnetizador espírita, ele vale muito mais, entre aspas, do que um magnetizador que não é espírita. Porque nós temos todo um conhecimento, toda uma bagagem de conhecimentos que o Espiritismo nos fornece. Daí porque Kardec disse na mesma frase, se o magnetismo não quer se imobilizar, ele não pode se distanciar do Espiritismo. Um vai desenvolver o outro. O magnetismo foi precursor do Espiritismo, mas ele não desapareceu, ele não deve se distanciar do Espiritismo. Se nós queremos estudar a aplicação de passes, esse conhecimento ele é proveniente do terceiro senhor, que é o Mesmer, o fundador da ciência magnética, e que chegou até Kardec, que o estudou de forma minuciosa, na teoria e na prática, durante 3 décadas e meia, mais do que a metade da vida dele. Ele viveu 69 anos, ele estudou 35 anos de magnetismo, teoria e prática, com Barão de Poté, para que ele conseguisse realmente compreender como essas duas ciências são irmãs, são ciências gêmeas, palavras dele próprio na Revista Espírita. São ciências irmãs, são ciências gêmeas. São como anatomia e fisiologia, são como o estudo da física e da química. Uma não se dissocia da outra, tem ligações muito íntimas uma com a outra. Depois dessa introdução, vamos entrar no nosso tema, mecanismos práticos do magnetismo, mas aí, falar de algo que vocês já conhecem bastante, mas só para a gente conseguir se situar, que é sobre o perispírito. O perispírito é um corpo extremamente dinâmico. O nosso corpo físico, ele não tem esse dinamismo que o perispírito tem. O corpo físico se liga somente ao perispírito, mas o perispírito tem que se ligar não só ao corpo físico, mas tem que se ligar também ao espírito. Diversas escolas esotéricas, espiritualistas, compreendem o ser em vários corpos, dividido em vários corpos. Corpo emocional, o corpo astral, o corpo etérico, o físico, o espírito, enfim. Muitas dizem 5 corpos, outras dizem 7 corpos, mas enfim, Kardec dividiu em 3, com a ajuda e o esclarecimento dos espíritos. Corpo, perispírito e espírito. Então, o perispírito teria esse dinamismo enorme, porque ao mesmo tempo ele tem que conseguir se ligar ao espírito, ser imaterial, sendo matéria, perispírito. Perispírito é material, mas ele precisa conseguir se conectar a um ser que é imaterial, que é o espírito. Ao mesmo tempo, o perispírito sendo uma matéria, mas é uma matéria sutil, extremamente sutil, que nós não conseguimos enxergar com a nossa visão física, mas ele tem que ao mesmo tempo se ligar ao nosso corpo físico, que é denso. Daí porque ele tem que ser extremamente dinâmico e variado nas suas dimensões para conseguir fazer essa interconexão corpo com espírito. E aí tem uma frase fantástica, pequenininha, que a gente lê lá no livro dos Espíritos e que a gente não presta às vezes muita atenção, e que minha amiga Marcela mandou para mim esta semana. O perispírito é a chave de inúmeros mistérios, de inúmeras coisas que permanecem ainda como mistério para nós. O estudo do perispírito, entender como é que acontece essa conexão do espírito para o corpo e que ele vai intermediar. Então, ele vai intermediar pensamentos, vai intermediar sentimentos, vai intermediar reações, vai intermediar emoções, energias que transitam de cá para lá e de lá para cá, do corpo para o espírito, do espírito para o corpo. Então imaginemos que o nosso corpo físico, quem já estudou anatomia, quem já estudou fisiologia do corpo humano, como é complexo o nosso corpo físico no seu funcionamento. Imaginemos como deve ser complexo o perispírito. O que a gente vai encontrar nas obras de Kardec, nas obras de outros espíritas clássicos, que estudaram a questão do perispírito, como Leon Denis, Gabriel Delane e outros,
a gente tem ali os conhecimentos de ordem básica, de ordem geral, para a gente entender o funcionamento um pouco do perispírito. Da mesma forma que no colégio, lá no ensino médio, por exemplo, a gente vai estudar o corpo humano de sua forma geral e básica, apesar da gente já achar um pouco complexo. Mas é o básico. E é só o que nós conseguimos compreender até o momento, precisando de pessoas que desenvolvam este conhecimento, que possam retornar aos estudos científicos do Espiritismo, de modo que a gente possa desenvolver um conhecimento maior e mais detalhado a respeito do perispírito, quem sabe com a ajuda dos espíritos superiores e da mediunidade. Que pela mediunidade possa ajudar aqueles que queiram desenvolver esse conhecimento, eles nos trazendo novas e mais desenvolvidas abordagens a respeito do perispírito, e que esse estudo poderá realmente ser a chave para o entendimento de diversas outras coisas, diversas situações que a gente ainda não compreende direito. Nós estamos realizando na nossa casa já há algum tempo um estudo a respeito de transtornos mentais, com foco mais na esquizofrenia, com a ajuda dos espíritos, através da mediunidade, do contato e da conversa com os espíritos, para que eles nos auxiliem numa melhor compreensão dessa doença. E o que é que eles mandaram a gente estudar mais? Perispírito. Estudem mais o perispírito, principalmente nas suas relações com o corpo físico, porque aí está uma chave para esse entendimento. De que maneira é que um espírito culpado, um espírito devedor, de que forma isso vai se expressar no corpo físico, através de determinados sintomas. Sintomas que podem ser físicos ou podem ser psíquicos. De que maneira esses sintomas se expressam, como eles chegam até o corpo físico. Então nos mandaram estudar mais sobre perispírito, para que eles consigam nos transmitir melhores orientações a respeito dessa doença. Então entender o perispírito é uma chave, que realmente vai nos explicar muitas coisas. Eu lembro que logo nos primeiros períodos na universidade, no curso de psicologia, na disciplina sobre introdução à filosofia, essa questão da ligação da alma com o corpo era uma questão que a filosofia não sabia entender. E que muitos filósofos diziam ser impossível. Não existe a alma, porque um ser imaterial não tem como agir sobre um corpo material. São duas substâncias, se assim podemos dizer, completamente díspares, completamente diferentes. Então não tem como uma agir sobre a outra. Tem, através do perispírito. Essa foi a grande chave nas orientações dos espíritos a Kardec, para entender de que maneira que nós somos espírito, que nos manifestamos através de um corpo físico. Então o perispírito ele é uma chave para esse entendimento. E naquilo que nós vamos chamar de duplo etérico, que alguns têm o duplo etérico como sendo um corpo específico, mas como espíritas entendemos que o duplo etérico seria uma das dimensões do corpo perispiritual, a mais densa de todas, que justamente é aquela que consegue se conectar ao corpo físico, então ela tem que ser densa. O perispírito ele vai ter dimensões extremamente sutis para se conectar ao espírito, dimensões extremamente densas para se conectar ao corpo físico. E na região do duplo etérico nós temos o armazenamento dessas energias vitais, que garante a sobrevivência do corpo físico, que alimentam o corpo físico, a energia da vida da matéria, energia vital. Essa energia que é absorvida do ambiente, que é absorvida através da respiração, que é absorvida através da nossa alimentação. Então nós vamos receber essa energia vital. Essa energia vital ela pode ser armazenada na região do duplo etérico, e ela que vai fornecer esse combustível para o corpo físico funcionar nos seus mais diversos compartimentos. Quando desencarnamos, essa energia vital ela se dissipa, ou ela permanece com o corpo físico.
ou aqueles espíritos mais materializados, conduzem consigo muitas vezes, agregados ao seu perispírito, parte pelo menos dessa energia vital, que muitas vezes dá a eles a impressão de continuarem encarnados, de continuarem vivos aqui na matéria. Porque a energia vital ela é densa, precisa ser densa porque tem que alimentar um corpo denso, que é o corpo físico, né? O perispírito ele necessita de outro alimento, de outro tipo de energia mais sutil para o seu funcionamento, né? Como seu combustível, como seu alimento. O corpo físico precisa dessa energia vital mais densa. Daí porque aquelas pessoas que conseguem enxergar a energia vital, quando estão recebendo um passe ou quando estão aplicando um passe, a veem geralmente como se fosse uma energia esbranquiçada, como se fosse uma névoa. A gente não vê assim relatos, eu vi uma energia brilhante saindo das suas mãos, eu vi um brilho luminoso saindo das suas mãos. Não, geralmente as pessoas relatam, é como se fosse uma névoa esbranquiçada. Alguns fazem uma correlação com algodão doce, é como se fosse parecido um algodão doce, assim, fluido, porque a energia é densa, ela é invisível à nossa visão física, ela é sutil, portanto, mas não é tão sutil. Ela tem que ser densificada porque ela precisa alimentar esse corpo físico. E se o corpo é denso, precisa da energia apropriada para isso. Nessa região chamada duplo etérico é que nós vamos encontrar a localização dos centros vitais ou centros de força. Essa imagem aí, ela foi proporcionada pela visão, pela dupla vista da Barbara Brennan, que escreveu o livro Mãos de Luz, e que tinha uma capacidade de clarividência, de dupla vista fantástica. Se é exatamente assim, eu não sei dizer, mas digamos que é mais ou menos assim. É um cone que gira o tempo todo, e nesse giro ele exerce diversas funções que ele precisa realizar. Então, esses centros de força estão localizados, estão espalhados por essa região chamada de duplo etérico. Por que nessa região? Porque é a região de trânsito da energia para o corpo físico. E o centro de força, uma das suas funções é promover esse trânsito de energias, do perispírito para o corpo, como também do corpo para o perispírito. As energias, elas transitam. As energias que são assimiladas pela nossa respiração, pela nossa alimentação, é assimilado pelo corpo, mas os centros de força, eles conseguem processar essas energias, ou pelo menos parte dessa energia, e transportá-la ao perispírito. Da mesma maneira que as energias que são captadas através desses centros vitais no perispírito, elas também podem ser processadas, assimiladas e transportadas via centros vitais, ou centros de força, para alimentar, para manter a existência do corpo físico. E uma das coisas que promove a produção, vamos dizer assim, dessa energia, é o exercício, é a movimentação dos órgãos, como Kardec colocou no Livro dos Espíritos. À medida que os órgãos funcionam, eles promovem a produção dessa energia. Da mesma maneira, a gente vai entender, uma pessoa, por exemplo, que tem o costume, que tem o hábito de fazer exercícios físicos, ou caminhadas, ou numa academia, elas podem se sentir depois cansadas, mas elas se sentem vitalizadas, prontas para um dia inteiro de atividade. Ao mesmo tempo que uma pessoa que passa o dia inteiro deitado no sofá assistindo televisão, vai se sentir descansada, mas talvez desvitalizada. Porque aquele grande período de repouso não promove essa produção ou esse processamento, distribuição da energia vital. Lógico, se você fizer exercício em excesso, você vai começar a gastar essa própria energia produzida. Então, você, além de muito cansado, você vai ficar depois precisando de energia, pelo excesso de exercício, pelo excesso de gasto. Então, acabou produzindo, mas consumindo muito mais do que aquilo que produziu. Também, se uma pessoa está extremamente debilitada, cansada, ficar em repouso por um longo período, vai também lhe dar um tempo de reaver as energias gastas. Por isso nós precisamos dormir.
Porque assim a energia gasta pelo corpo, você vai ter um repouso durante os momentos do sono. Então você está dormindo, seu corpo físico vai estar ali funcionando apenas de maneira básica. Ele precisa funcionar, ele gasta energia, mas só de maneira básica, para manter a respiração, para manter a circulação do sangue. Algum alimento que tiver no estômago, ele vai lentamente, enquanto você dorme, ele vai sendo processado, aquele alimento vai sendo digerido e assimilado de maneira lenta. Então o gasto de energia enquanto a gente dorme é um gasto pequeno. Por isso que de manhã a gente acorda refeito, reenergizado. Porque o gasto é pequeno, mas ao mesmo tempo a gente está assimilando energias enquanto dorme, pela respiração ou pelos centros de força, que tem também esse papel de assimilar energias do ambiente. Daí a importância do sono. Isso é importante para quem é magnetizador. Dormir bem, dormir a quantidade de horas que são necessárias para repor essas energias. Tem pessoas que não conseguem dormir bem, apesar de ter o tempo para isso, mas não conseguem dormir bem. Ou tem um sono muito leve, acordam, despertam muitas vezes durante a noite, ou demoram muito a adormecer, ou dormem, mas se acordam muito cedo e não conseguem conciliar o sono de novo. E acaba não tendo o tempo necessário para reaver as energias que foram gastas. E, logicamente, vão se levantar de manhã cansadas. Aí, muitas vezes, eu costumo dizer assim, a pessoa diz, eu estou com insônia. Mas que tipo de insônia? É aquela insônia que você deita e não consegue adormecer? É aquela insônia que você adormece e acorda várias vezes? É aquela insônia que você dorme e acorda muito cedo e não consegue adormecer outra vez? É aquela em que eu deito e levo 2, 3 horas para conseguir adormecer. Você dorme durante o dia? Não, eu não durmo durante o dia. Quando você vai se deitar, você está cansado? Estou cansado, mas não consigo adormecer. Mas quando você deita para dormir ou para pensar nos problemas? Muita gente que tem esse tipo de problema, de dificuldade para adormecer, é justamente porque deita para pensar nos problemas e não para dormir. Geralmente são pessoas bastante agitadas, são pessoas às vezes ansiosas, estressadas, que correm muito, estão muito ativas durante o dia, que o único tempo de pensar nos problemas é na hora que para e se deita. E que não deveria, porque dormir é uma atividade importante também, extremamente importante. Então, se conseguir, para de pensar nos problemas e pensa em dormir. Faz um relaxamento na hora que deitar. Procura não fazer exercícios físicos antes de dormir. Por que fazer exercício físico é ruim antes de dormir? Porque ele provoca energia vital, ele dá uma maior vitalidade para o corpo, aí você demora a adormecer. Porque você está vitalizado. Por isso que não é interessante fazer exercício físico antes de dormir. Então faz um relaxamento profundo, vai pensando na respiração, faz uma respiração diafragmática. E aí respiração diafragmática é outra coisa que é bastante importante para quem é magnetizador. Olha, ao final de cada módulo, só fazendo um parêntese aí, agora de manhã, à tarde e amanhã de manhã, a gente vai ter uns 20 a 30 minutos para perguntas, tá? Como está sendo gravado, então não é interessante a gente interagir. Geralmente eu gosto de fazer seminário com interação, mas como está sendo gravado, não seria interessante fazer isso, mas a gente vai deixar um tempo aí para perguntas, então quem for tendo alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, vai escrevendo aí, tá? E no horário devido a gente vai tentar responder, tá? Bom, respiração diafragmática é uma coisa que é importante para os magnetizadores. Porque na respiração diafragmática, peraí que Marcela quer dar um aviso, diga. Pronto, aí quem quiser papel para escrever perguntas, tem ali com Marcela, ela vai distribuir. Então, a respiração diafragmática, ela é importante primeiro, porque ela ajuda na vitalização, que quando você respira diafragmaticamente, você acaba inspirando uma quantidade maior de ar, de oxigênio,
Então dá uma vitalização melhor para o corpo, ajuda a relaxar mais, ajuda a desestressar, baixa o nível de ansiedade, ajuda o organismo na assimilação do alimento material, do alimento que a gente come, e como magnetizador, ajuda a estabelecer um melhor controle do funcionamento dos centros vitais. Se eu tiver um centro de força que está doando muita energia além do necessário, e isso pode me desgastar, a respiração diafragmática dá uma controlada, uma regularizada nisso. Da mesma forma, se eu tiver um centro de força que esteja doando menos do que o necessário, a respiração diafragmática também regulariza isso. Então ela gera uma melhor regularidade no funcionamento das energias e no trânsito de todas essas energias no nosso sistema vital, que a gente vai falar já já a respeito disso aí. Então, só para relembrar, vocês já sabem de tudo isso aí, nós temos 7 centros de força considerados principais, e nós vamos ter mais 3 que eu considero como principais também, mas que na maioria das literaturas eles vão ser tidos como secundários. Nós vamos ter vários outros centros de força espalhados pelo nosso perispírito, em diversas regiões. Então nós temos lá no alto da cabeça, voltado para cima, o coronário, e os demais, o frontal, depois o laríngeo, o cardíaco, gástrico, o esplênico, que fica um pouco na lateral, mais ou menos fisicamente falando na região do baço, só que ele não é voltado para a frente, é voltado numa diagonal, mais ou menos uns 45 graus de inclinação. E nós temos o genésico na região genital. Na parte posterior, nós vamos ter o humeral, que fica, né, a essa altura aqui, mais ou menos ali na junção da coluna cervical com a coluna torácica, o lombar, que fica na região da coluna lombar, e o básico, que é voltado para baixo, é o contrário do coronário, voltado para baixo, que fica localizado fisicamente falando ali no cóccix, no finalzinho da coluna vertebral. Então nós temos aí resumidamente um circuito vital, porque os centros de força eles não funcionam sozinhos. Trabalhando a semana passada com uma sonâmbula, ela disse assim: eu não estou entendendo, mas esses centros vitais, eles trabalham sozinhos, mas não trabalham sozinhos. Eu não estou entendendo como é isso. É exatamente isso. Eles têm funções que eles realizam especificamente, cada um deles, mas eles não trabalham sozinhos, eles trabalham de forma integrada. Assim como nosso corpo físico, o estômago tem sua função, o coração tem sua função, o fígado tem sua função, tem suas funções específicas e isoladas, mas ao mesmo tempo eles trabalham formando um sistema único no corpo humano, que eles trabalham em conjunto. Logicamente que quando um deles dá um problema, isso pode acarretar um problema de ordem sistêmica ou não, dependendo da gravidade desse problema. Então eu posso ter um problema estomacal, que pode acarretar outros problemas em outros órgãos, ou não, dependendo da gravidade desse problema. Da mesma forma com o centro de força. Um centro de força ele pode entrar em descompensação. Ele pode se congestionar, ele pode se desarmonizar. Dependendo da gravidade desse problema, ele vai ficar ali problemático somente ele, de forma isolada, trazendo alguma complicação para o sistema, mas talvez nem tanto. Mas se for uma complicação de ordem mais grave, ele começa a adoecer e a complicar a situação de outros centros de força. Porque eles funcionam de forma integrada. E muitas vezes, quando um deles desarmoniza, outros tentam compensar a deficiência na função. Eles tentam dar uma compensação para que o todo continue funcionando. Lógico que não é a mesma coisa, mas eles tentam dar uma compensação. Então, por exemplo, no livro A Depressão, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, de Giacomello, acredito que todos vocês já devem ter lido, né? Acredito que sim. Lá na nossa instituição, para você ser magnetizador, obrigatoriamente você tem que ler primeiro este livro. Primeiro tem que participar do curso que a gente faz,
porque são 25 aulas de 1h30 cada, depois são mais 4 aulas de estágio, onde eles vão tratar efetivamente uma pessoa nessas 4 semanas com o nosso acompanhamento, então um estágio. E depois eles têm que ler o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. E só depois que ele estiver sabendo o que consta nesse livro, das técnicas de tratamento da depressão, aí ele começa a trabalhar. Porque nós recebemos muitas pessoas com depressão. E acredito que aqui não seja muito diferente. A depressão, enfim, ela se alastrou, né? Então, lá no livro A Cura da Depressão, Jacó coloca lá o foco da depressão no esplênico, mas que com esse esplênico, quando ele descompensa de uma forma mais grave, ele não consegue se abastecer de energia o suficiente. Ele precisa de energia. E então o que é que ele faz? Ele começa a sugar a energia dos vizinhos, que é o que está em cima, gástrico, e o que está embaixo, que é o genésico. E isso serve para qualquer outro centro de força. Se nós tivermos uma descompensação lá em cima no frontal, se essa descompensação for grave, for violenta, que ele não conseguir a energia suficiente para cumprir as suas funções, porque ele precisa dessa energia tanto para ele próprio funcionar, como ele precisa dessa energia para enviar para o corpo físico, nos órgãos que estão relacionados a ele. Então, se ele não conseguir energia suficiente para o seu trabalho, ele começa a buscar energia no coronário, que está acima, e no laríngeo, que está abaixo, são os dois mais próximos dele. Ele começa a sugar essas energias, porque eles estão interligados entre si, através de uma rede que se chama NADES, um NADES principal, que interliga a todos eles, mas através de vários outros NADES, que são caminhos, que são trajetos da energia, que se espalham, que distribuem todo esse fluido, toda essa energia, pelas várias regiões do perispírito, e também que leva energia para o corpo físico, para alimentar todas as células. Então, o frontal se descompensando, ele vai buscar energia no coronário e no laríngeo. E o que é que vai acontecer com esses outros dois? Também vão entrar em descompensação. Eles vão tentar compensar a falta ali eficiente do frontal, do trabalho do frontal, mas por causa disso eles vão acabar se descompensando também se essa situação perdurar. Porque eles não vão conseguir abastecer a si mesmos e a mais um outro. Então eles vão acabar se descompensando, e daí o que é que vai acontecer? O laríngeo vai acabar buscando energia no cardíaco, que é mais próximo dele, tá? E daí por diante. E daí você pode ter todo um problema que vai se alastrando, se isso vai perdurando e vai se tornando de forma cada vez mais grave. De um pequeno problema que era um foco, se a gente permite que aquilo se desenvolva, acaba se alastrando e tornando o sistema de ordem, um problema de ordem sistêmica. Tá? E atrás nós vamos ter 3 centros de força que são bastante importantes também. O humeral, o lombar e o básico, eles têm relação, por exemplo, com todo o sistema nervoso periférico. Coronário e frontal têm relação com o sistema nervoso central. Nesse caso, eles têm funções muito semelhantes. O coronário ele tem ligação com o espiritual. Não só com o espiritual externo, mas com o próprio espírito que alimenta, que vivifica esse corpo físico. Através do coronário, meu espírito dá as ordens de comando, que chegam ao sistema nervoso central, que vai a partir daí comandar as funções físicas. O frontal ele tem funções semelhantes nas questões da memória, da inteligência, do funcionamento do corpo também. Mas já não tem tanto essa ligação com o espiritual como tem o coronário. O laríngeo vai ter ligação com o nosso sistema respiratório, com a digestão inicial que começa na boca, na mastigação, no ato de engolir, que tem ligação com o laríngeo, na fala, a questão da vontade. A vontade ela é expressa através do funcionamento da filtragem do centro de força laríngeo.
As emoções que não nascem logicamente no corpo, as emoções elas nascem a nível perispiritual, elas têm que atravessar os centros de força para aportar e se manifestarem no corpo físico. Daí porque uma ansiedade ela faz com que o corpo trema, com que o corpo fique muito agitado, com que a pele fique mais vermelha, com que o sangue escorra mais para as extremidades do corpo e assim por diante. Uma emoção de medo, a emoção do medo não começa no corpo. Você está andando numa rua escura, à noite, sozinho. Quando você olha lá para frente, tem uma pessoa sozinha vindo de lá para cá. Aí bate logo a emoção do medo. E isso causa reações e sensações no corpo físico. Mas o medo em si não nasce no corpo, mas foi através de algo que foi captado do nosso corpo físico. Porque esse trânsito, ele ocorre tanto do espírito para o corpo, quanto do corpo para o espírito. Então a minha visão física captou uma imagem, uma pessoa que está vindo lá longe, lá na frente, dentro daquele contexto de uma rua escura, à noite, eu sozinho ali. Então, essas informações captadas pelos meus sentidos físicos são enviadas via perispírito para o espírito que analisa e relaciona a outras informações que eu já tenho, que foram desenvolvidas anteriormente, os quais uma rua escura, eu sozinho, uma pessoa vindo sozinha de lá para cá, isso tem um significado de violência, isso tem um significado de estresse e desenvolve o medo como reação. Num outro contexto poderia desenvolver outras emoções, mas aquilo que meus sentidos estão captando me relacionam à violência e me produzem um medo. E esse medo vai se expressar no corpo físico através de certas sensações. Os pelos ficam eriçados, a pele fica esbranquiçada, o meu corpo produz uma maior quantidade de certas substâncias, de certos hormônios, que me preparam para lutar, para fugir ou para paralisar. É o resultado do que as emoções me proporcionam. Então, diante de uma pessoa que eu gosto, isso me proporciona uma emoção de alegria, de afetuosidade, que me preparam para atacar num outro sentido, de ir em direção à pessoa, porque me atrai, porque há um afeto. Para um abraço, para um aperto de mão, para um sorriso, para uma troca de ideias, de cumprimentos. Se é uma pessoa desconhecida, que traz uma aparência de algo que me remete talvez a uma certa situação de violência, eu posso fugir. Ou se eu não tenho como fugir, eu posso paralisar. Pessoas paralisam de medo. E não sabem o que fazer, perdem toda e qualquer reação, e não conseguem nem mesmo se mexer ou sair do lugar. Isso a gente vai encontrar na natureza, também encontra no ser humano. Pessoas que perdem a reação e paralisam. É o que as nossas emoções nos proporcionam. Então essas emoções, partindo do perispírito, precisam chegar ao corpo físico, são filtradas e processadas através dos centros vitais para se manifestarem no corpo físico. E a partir dali vem uma informação do espírito, o que é que eu tenho que fazer. Só que isso acontece em frações de segundos. Então eu vou correr, eu vou sair daqui, eu não vou encarar aquela pessoa que está vindo ali, que eu não sei quem é. Pode ser que seja alguém que esteja com medo tanto quanto eu, mas pode ser alguém que talvez queira me agredir, me roubar. Então eu vou fugir, ou então me encho de coragem, mesmo tremendo as pernas, e vou, né, enfrentar o que seja. Enfim, mas o que eu quero dizer é que tudo isso tem que passar pelos centros de força, tem que ser processado. Então, uma ansiedade como nós sentimos aqui, não é da mesma forma sentida por um espírito desencarnado, ou quando a gente está fora do corpo físico. Porque uma emoção sentida num corpo tem uma determinada sensação, mas uma emoção sentida somente no perispírito tem uma outra sensação, que é indefinível. Daí porque os sofrimentos que os espíritos sentem, eles não conseguem muitas vezes definir que sofrimento, o que é que estão sentindo. E até mesmo nós,
Quando sentimos determinadas emoções, a gente não sabe muitas vezes definir o que é que a gente está sentindo. Isso é comum aos magnetizadores durante o tato magnético. As sensações do tato magnético. Eu senti que aqui no gástrico tem alguma coisa, a sensação não foi boa, mas você sentiu o quê? Não sei, não dá para descrever, eu não sei direito descrever o que é isso que eu senti, mas eu sei que eu senti e não foi agradável. Porque as sensações ali são perispirituais no tato magnético, não são físicas. Se você sente um centro de força mais quente, você colocar um termômetro, está com a mesma temperatura que os outros. Mas você sentiu que a sua mão esquentou, coloca o termômetro, ela vai estar da mesma temperatura, ela não vai estar mais quente. Porque são sensações, são reações energéticas provocadas ao nível do perispírito, mas que para serem sentidas no corpo físico, meu cérebro tem que fazer uma decodificação. Meu cérebro tem que colocar de uma maneira que eu consiga interpretar. Então eu percebo como se fosse um calor, um frio, um formigamento, umas pontadas na minha mão, uma pressão na minha mão. Porque são sensações, na verdade, energéticas. Quando ocorre uma interação de duas energias diferentes, que é a minha e a do doente, e essas duas energias, quando se relacionam, geram uma reação. E essa reação, o meu cérebro decodifica para que eu entenda. É mais ou menos como acontece nos sonhos. Determinadas coisas vividas durante o sono, por nós, espíritos, desprendidos do corpo físico, muitas vezes aquelas informações eu não consigo aprender no meu cérebro físico. Daí o que é que o cérebro faz? Ele simboliza. Ele torna aquela vivência real do espírito fora do corpo em um sonho simbólico. Aí eu sonhei umas coisas meio doidas, não deu para entender, porque estava tudo simbólico. Que é o cérebro transformando a informação, de modo que essa informação possa chegar ao corpo físico. Só que o corpo físico não consegue receber de maneira integral aquela informação que faz parte do nível do espírito. Então ele decodifica e simboliza para que a informação chegue aqui. Só que chega de forma simbólica, você não consegue entender do mesmo jeito, mas chegou. Mas a informação como ela é, está lá gravada no espírito. E como escreveu Kardec, no momento em que você precisar daquela informação, ela vai surgir de forma intuitiva, você não sabe de onde. Mas ela surge porque ela estava guardada lá dentro de maneira integral nas memórias do espírito. Então esses três centros de força posteriores, humeral, lombar e básico, eles têm relação com o sistema nervoso periférico, que é as ramificações nervosas que vão se estender por todos os órgãos, glândulas e partes do corpo físico. Eles têm ligação com o sistema muscular, com o sistema esquelético. O básico, ele tem muita ligação com a questão do que possa acontecer nos membros inferiores, assim como o humeral tem muita relação com o que pode acontecer nos membros superiores. Dores nas costas, tensões, muitas vezes tensões emocionais, você vai verificar o humeral está ali, está desarmonizado. E isso se reflete em dores nas costas, nessa região aqui dos ombros, da nuca muitas vezes. Você vai verificar muitas vezes o humeral, ele está com algum problema. Problemas obsessivos também. É o centro de atração magnética, daí que muitas vezes problemas obsessivos têm relação, a ligação do espírito com o obsediado se faz através do centro humeral. Daí porque muitas vezes o obsediado, ele sente as mesmas coisas que uma pessoa que está com uma tensão emocional. Sente dores nessa região, dores na nuca, dores nas costas, mas a causa no caso aí é outra. Aí é uma obsessão. Quando uma pessoa com estresse, uma pessoa que está muito ansiosa, fica tudo isso aqui tenso, mas a causa é emocional. Mas a ressonância vai se dar no mesmo centro de força que é o humeral. Por isso que ele tem ligação com o sistema muscular e também com o sistema esquelético. Voltando aos centros
anteriores. Depois do laríngeo nós temos o cardíaco, que ele tem ligação com o nosso sistema circulatório, ligação diretamente com o coração, sistema circulatório, ligação também com a glândula timo. Nós vamos ter o gástrico, que tem ligação com o estômago e todo o processamento de alimento material, a assimilação, a digestão desse alimento. Nós vamos ter o esplênico, que ele tem muita importância nas questões emocionais. Aí ele tem ligação com a filtragem sanguínea, e por isso que ele tem ligação com fígado, baço, rins, pâncreas. Ele tem ligação com o sistema imunológico. Ele é muito afetado pelas nossas emoções, tanto as boas quanto as ruins. Daí porque muitas vezes pessoas estressadas, pessoas ansiosas, elas acabam gerando um comprometimento no seu esplênico. E esse comprometimento no esplênico acaba gerando uma descompensação no sistema imunológico. Muitas vezes gera um estresse. E esse estresse descompensa o sistema de defesa, que é o sistema imunológico. E o sistema imunológico em baixa abre muitas vezes as comportas para várias doenças, aí dependendo de outros contextos. Podem surgir várias doenças. Hoje se sabe que o estresse ele é responsável por grande parte das doenças que existem. Doenças cardíacas, doenças do fígado, doenças gástricas, AVCs, hipertensão, por aí vai. É uma série enorme de doenças que podem se iniciar através do estresse. E o estresse significa o quê? Emoções em descontrole. E emoções em descontrole afetam o nosso centro esplênico. E o centro esplênico gera deficiência nas defesas do corpo. Com a defesa em baixa, você pode estar aberto a outras doenças. Quando a gente vai verificar nossos pacientes em tratamento, a gente vai encontrar na maioria deles descompensações no esplênico. Justamente por causa, acredito eu, do nosso sistema de vida atual, que é muito estressante. O sistema que nós criamos, né? Que é estressante. Daí porque tantas pessoas, nas mais diversas doenças, a gente vai lá ver, está com um problema tal, tem uma descompensação em determinado centro de força, mas no esplênico também. Você vai para outra pessoa que tem outro tipo de doença, você encontra descompensação em um determinado centro de força e também no esplênico. E por aí vai. Por último, nós temos ali o genésico, que tem ligação com a procriação, com a relação sexual, com a geração de um novo ser, tanto no homem quanto na mulher. Então ele tem essa produção de energia mais densa, que vai favorecer o surgimento de um novo ser, a procriação. Todos esses centros eles funcionam de maneira integrada. Mas uma das funções principais e que se reflete muito na nossa saúde ou na nossa doença são esses três centros posteriores. Porque eles são responsáveis por aquilo que a gente vai chamar de refluxo fluídico. Eles trabalham na movimentação principal das energias. O refluxo fluídico é quando as energias têm que retornar ao ponto inicial, que é o coronário. Deixa eu ver uma outra figura aqui, antes da gente falar nisso. Aqui tem a figura desses centros aí de forma lateral. Então o esplênico ele tem uma inclinação, mais ou menos de 45 graus. Nós temos o básico, que ele se volta para baixo, e aí ele tem uma pequena projeção, mas eles podem se estender bem mais do que isso. Tá? Cada um deles tem uma projeção do lado oposto. Então nós vamos ter o frontal, ele vai ter uma projeção aqui atrás, ó, na região aqui de trás. Assim como o laríngeo também ele vai ter uma projeção aqui atrás, cada um deles. Da mesma maneira que o humeral também tem uma projeção aqui na frente. Então o humeral ele vai ficar um pouquinho acima do laríngeo, só que no lado oposto. Essas são as projeções principais deles, que aí nós vamos ter o reverso dessa projeção no sentido oposto. Por exemplo, se você tem uma pessoa que está acamada e você precisa trabalhar o humeral dela e você não tem como virar ela de lado ou virar ela de barriga para baixo, você pode trabalhar o humeral dela aqui pela frente. Você precisa se localizar.
E não confundir com o laríngeo, porque eles vão estar ali muito próximos, tá? Mas você consegue. Ou então, se você só consegue trabalhar nas costas da pessoa, você pode localizar o cardíaco, o gastro aqui nas costas e trabalhar nessa projeção, tá? Na projeção inversa. Que hora que nós vamos parar mesmo? Tá. Quando for, você me diga aí. Então, antes da gente falar do sistema como um todo e da movimentação de fluidos, vamos ver algumas funções desses centros de força. Eles fazem emissão de energia, captação, assimilação, metabolização, filtragem, processamento, adaptação dos fluidos, das energias. E talvez existam outras funções que a gente ainda desconhece. Então, eles captam a energia do ambiente, de outra pessoa, do ambiente natural. Eu tenho uma amiga que ela desenvolveu o hábito de, quando ia a um parque natural, ela procurar uma árvore e abraçar e assimilar as energias da planta. Lógico, tem que ser uma árvore e tem que ser saudável, né? Uma planta saudável para você assimilar aquela energia. Ela desenvolveu esse hábito, porque nós podemos também assimilar a energia das plantas, como de outras pessoas também. Como nós podemos muitas vezes também sugar a energia de outras pessoas, mas aí já é um processo patológico. Pessoas com depressão grave, elas têm essa dificuldade, esse problema, porque como eles não conseguem se abastecer de fluidos de maneira eficiente, muitas vezes se tornam sugadores. Então, quem aparece pela frente, ele sai sugando. E se ele pega um magnetizador pela frente, que é uma pessoa que tem facilidade de emitir energia, aí é que ele suga de verdade. Então nós vamos falar sobre isso amanhã, quando nós formos falar sobre o tratamento da depressão, tá? Então nós podemos emitir as energias. Quando a gente está conversando com alguém, a gente pode emitir, captar, estabelecer essa troca de fluidos, que às vezes é bom para a gente, outras vezes não é tão bom, depende do tipo de fluido que a gente assimila. A gente pode captar essas energias, porque a gente precisa, e a gente faz isso para se abastecer fluidicamente. Não só captar, mas assimilar esse fluido. Você capta, depois você introjeta o fluido no seu perispírito. Tem pessoas que só conseguem captar. Quando o centro de força está com determinada disfunção, ele pode captar, mas não consegue assimilar, o fluido fica ali congestionando o centro de força. Ele capta, vai acumulando aquele fluido, vai armazenando aquele fluido ali, vamos dizer assim, na entrada do centro de força, na sua superfície, mas não consegue fazer a assimilação correta, vai juntando aquele fluido. E aí vai uma dica importante para quem é magnetizador. Muitas vezes a gente está aplicando um passe, está fazendo um tato magnético e sente que a mão parou em determinado ponto. Semana passada alguém estava me relatando isso. A minha mão parou como que não queria mais sair dali. Ou então, às vezes, você está fazendo o tato magnético, você sente que a sua mão é atraída para determinado ponto. Muito cuidado nessa hora. Geralmente isso acontece com um centro de força que está precisando muito de energia. Mas você tem que verificar, e ele está conseguindo assimilar a energia? Por que ele está precisando tanto? Geralmente o primeiro raciocínio que vem é qual? Não, está precisando de energia, eu tenho que dar energia para ele. Só que muitas vezes ele está captando, mas não está assimilando o fluido. E é justamente por isso que ele está precisando tanto de energia, porque ele não consegue assimilar. Porque não é porque falta fluido por aí. Se ele tivesse capacitado a assimilar o fluido, ele não estaria precisando, porque fluido sobra. Não tem falta de fluido no ambiente. Então ele está necessitando de energia porque ele não consegue assimilar. E se você doar mais para ele, vai congestionar mais ainda. Porque ele vai captar aquele fluido que vai ficando estacionado ali na superfície, vedando, entre aspas, cada vez mais a entrada de fluídica. E ele vai continuar precisando. E cada vez ele vai sentindo mais falta, porque cada vez ele vai assimilando menos. Mas ele vai continuar pedindo energia. Mas, puxa, eu doei tanta energia, e foi puxando, e quanto mais eu dava energia, mais ele puxava energia, justamente. Porque
porque ele precisa, mas ele não consegue assimilar. E aí, como é que seria o tratamento dessa pessoa? Com dispersão. Eu tenho que primeiro desobstruir essas energias daí. Eu tenho que descongestionar, regularizar o funcionamento desse centro de força. Não adianta só desobstruir, porque depois ele vai se obstruir de novo, porque ele não está funcionando normalmente. Então a dispersão é que melhor vai ajudar nesse processo inicial, para que depois que isso estiver regularizado, que ele estiver assimilando bem a energia, aí sim eu vou dar a energia que ele precisa. Enquanto isso, ele está precisando de energia, água magnetizada para ele. Porque a água magnetizada não vai congestionar, não vai gerar esse tipo de problema, porque o caminho é inverso, é via corpo físico. Então, na água magnetizada, ele vai assimilar a água, assimila aquela energia e vai se abastecer, vai se energizar, sem que isso vá comprometer o funcionamento dos centros que estão congestionados. Daí porque a magnetização da água não pode ser uma coisinha qualquer, de 1 minuto, não funciona. Não funciona. 4, 5 minutos pelo menos, para magnetizar uma garrafa de água. Se você precisa de uma magnetização mais intensa, demora um pouco mais do que isso. Podendo chegar até uns 10 minutos na magnetização da água, que precisa realmente que ali funcione como um armazém fluídico. Um armazém fluídico. Para armazenar eletricidade, a gente tem a bateria, né? Inventaram a bateria onde você pode armazenar eletricidade ali. Para armazenar fluido, magnetismo, o melhor recurso, pelo menos até agora, enquanto não se inventa algum equipamento, né, que se possa armazenar magnetismo humano, o melhor recurso é a água. Que pode ser também uma fruta, pode ser um suco, pode ser qualquer coisa comestível, mas a água ainda é o melhor elemento para isso. A deficiência é que esse fluido ele também se esvai. Se você deixar uma garrafa com água magnetizada, ela não vai durar para sempre magnetizada. Ela acaba perdendo. O recurso ele não é perfeito, ele acaba perdendo essa magnetização, ela vai reduzindo, diminuindo o teor magnético daquela água, vai desaparecendo. E às vezes as pessoas perguntam assim, eu já tomei a metade da água, posso colocar mais água para encher a garrafa de novo? Não funciona. Você está colocando mais água, não está colocando mais fluido. É mais água, água comum. Você só vai estar ali diluindo o teor de energia que você tem naquele restante de água. Você vai estar diluindo, né? O fluido não vai se multiplicar. Você está aumentando a quantidade de água, mas o fluido não vai se multiplicar. Ele é material. Ele tem, vamos dizer assim, um quantitativo, um quantum de energia que eu coloquei ali. Então, se eu vou absorvendo aquela energia, se eu vou bebendo aquela água, vai diminuindo, tá, consegui enxergar, tá? Então, se eu vou consumindo aquela água, a quantidade de energia está sendo consumida por mim também, vai diminuindo. Então, não é interessante eu colocar mais água comum ali para completar e encher a garrafa de novo, não é interessante. Então, nós podemos também metabolizar através dos nossos centros vitais, transformar essas energias, processar esses fluidos, transformando eles. Então, se eu tenho uma energia armazenada no duplo etérico, numa região perispiritual, e que precisa alimentar o meu corpo físico, essa energia ela tem que mudar de teor ao sair do perispírito para chegar na dimensão física. Ela tem que ser adensada pelos centros de força. Então eles vão processar esse fluido e vai adaptar a uma nova dimensão, que é a dimensão física. Da mesma maneira, a energia que eu assimilo através de um alimento que eu como, essa energia que vai lá para o estômago, que é processada ali, mas o seu composto energético pode ser transformado, adaptado e enviado para o perispírito, pelo menos parte dele, para o perispírito, para alguma necessidade do perispírito. Da mesma forma, também essa energia precisa ser sutilizada pelos centros vitais, para que ela saia da dimensão física e passe para a dimensão perispiritual. Porque mesmo o duplo etérico, ele sendo uma dimensão do perispírito bastante denso, mas ainda não é tão denso quanto o corpo físico.
ainda é sutil para nós. Tá? Então ele exerce todas essas funções aí de filtrar as energias, procurando reter as partículas fluídicas que possam ser prejudiciais, ou filtrar porque o tipo de energia que aquele centro de força trabalha não é exatamente aquela energia que está sendo colocada ali. Por exemplo, se a gente coloca uma energia muito densa no coronário do nosso paciente, o coronário é o centro de maior vibração, que trabalha com alta frequência, trabalha com os fluidos mais sutis. Então, quando a gente aplica um passe e faz uma imposição de mãos no coronário, aquela energia ela precisa ser filtrada pelo coronário, senão vai dar problemas. É como você pegar uma peneira de malha bem fininha e colocar ali um pedregulho. Então não passa pela malha, vai ser filtrada, né? Quando você balança a peneira, como se você estivesse fazendo um processo de seleção ali do material. Aí você pode processar, metabolizar, buscar sutilizar essa energia, fazer uma filtragem adequada, e ele vai assimilar a energia que ele pode assimilar. Só que se isso acontece com frequência, a gente está dando muito trabalho para ele. Lógico que isso tudo acarreta gasto de energia e pode gerar uma certa desarmonia também. Pode gerar uma desarmonia porque ele está tendo um excesso de trabalho. Quando ele está sempre recebendo ali energias que não são compatíveis, ele tem que estar fazendo todo esse trabalho de adaptação, de processamento, de transformação desses fluidos. Ou ele pode enviar essa energia para outro centro de força assimilar, já que é mais apropriado para outro centro de força. Enfim, há tanta coisa ainda para a gente descobrir a respeito, e olha, aqui é só a parte do sistema vital do pretérico. Imagine todo o resto do perispírito. Imaginemos as funções do perispírito na sua ligação com o espírito. A gente não consegue nem imaginar como é que isso acontece. O que é que acontece nesses processos aí? Como é que o perispírito recebe um pensamento? Um pensamento não é uma substância, pensamento não é uma energia, pensamento é um pensamento. Não tem como definir o que é um pensamento. Muitas vezes se diz, pensamento é uma energia. Não, energia não é um pensamento, energia é material. Pensamento é um produto do espírito, não é material. Não tem como você definir o que é um pensamento, qual a natureza do pensamento, não tem como definir isso. Como é que o perispírito, que é material, recebe um pensamento, um sentimento, que gera energia? Aí sim, pensamentos produzem, movimentam energia, sentimentos também fazem isso. Mas pensamento e sentimento não é energia. Muito menos o espírito é uma energia. O que é um espírito? É uma energia. Não, energia é matéria. Espírito é imaterial. Matéria faz parte do nosso ser material, corpo e perispírito. Mas espírito não é energia. É uma força. Também não é uma força. Uma força é uma resultante de um trabalho de uma energia. O espírito produz uma energia, elabora uma força, produz energia, produz pensamentos, produz sentimentos, mas espírito é espírito. Não tem como definir a natureza. Vamos para o intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, só 15 minutinhos, é bem rapidinho para fazer um alongamento, tomar um cafezinho e a gente retornar.